Durante a audiência pública no Senado sobre a situação dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a deputada Júlia Zanatta explicou como as prisões políticas do ministro levam ao completo descrédito do Congresso Nacional. A deputada Júlia Zanatta apontou: o que acontece aqui, com a falta da individualização das condutas de cada um do 8 de janeiro, acabou com o Estado Democrático de Direito. Ela deu o exemplo da cabeleireira Darisa, que só chegou a Brasília à noite, após o fim das depredações, e teve sua vida destruída ao ser incluída nas prisões em massa. A deputada lembrou que, ao visitar as presas, prometeu que elas não seriam vistas como criminosas. Zanatta disse: "Eu prometi que nenhuma daquelas mulheres seria tratada como criminosa. Nós temos falhado quanto a isso? Não. Nós temos combatido, nós temos lutado e nós não vamos desistir." A deputada expôs a responsabilidade do Congresso nas violações de direitos, em especial do Senado. Ela disse: "A pacificação deste país não tem outro caminho. Ela passa pela anistia dos presos políticos, passa pela reparação dessa injustiça. Enquanto nós não tivermos anistia, nós não vamos ficar em paz. Ninguém gosta de ver um brasileiro com raiva de uma instituição. Eles estão ficando com raiva do Congresso Nacional. Estão desacreditados, porque se eles vão votar, senador, os senadores, os deputados, mas depois quem decide tudo é o Supremo Tribunal Federal, então para que toda essa estrutura aqui?" Zanatta acrescentou: "Podem ter certeza, todo o Brasil, todo brasileiro está com a sensação de injustiça. Enquanto nós não repararmos essa injustiça, este país não vai ficar em paz. Por quê? Porque sem justiça, com uma sensação de que não existe mais a justiça, as pessoas não acreditam em mais nada. E quando elas não acreditam em mais nada, elas podem acreditar em qualquer coisa." O senador Eduardo Girão, que presidia a audiência, disse: "Eu faço minhas as palavras da deputada Júlia Zanatta no aspecto de que nós estamos vivendo um momento de sombras, de trevas aqui no Brasil, muito grande. É por isso que a gente precisa trazer as entranhas aqui, mostrar a podridão que a nossa democracia vive e buscar soluções para a cura." O senador apontou: "Os presos do 8 de janeiro não mataram ninguém, são presos políticos. Não foi encontrada uma arma. Olha que inversão completa de valores que a gente está vendo. E a gente vê, faz parte do jogo político, infelizmente, mas a gente vê colegas subindo a tribuna com ódio nos olhos. Não anistia, quem é que vai garantir que eles não vão fazer?" É um negócio surreal o que a gente está vendo. E essas são as pessoas que foram anistiadas no passado. São esses grupos que foram anistiados. Aí vem aquele pensamento cristão, vem aquela passagem de que você não queira para o próximo o que você não quer para si mesmo. Então a gente percebe aí os valores, os princípios desses nossos irmãos e irmãs, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Podemos ser adversários no campo da política, jamais inimigos. Nós precisamos... Luísa, filha também do Clériston Pereira da Cunha, objeto no debate dessa sessão. Amanhã faz um ano do falecimento dele, né? Então, isso não foi uma programação aqui. Eu tenho que confessar para vocês, foi uma coincidência que não existe coincidência. Amanhã é feriado. E o pai de vocês, né, o seu marido, morreu porque no dia que ele se sentiu mal, no dia 20 de novembro do ano passado, não teve atendimento médico, demorou porque era feriado. Era justamente esse feriado de amanhã. Olha as coisas como é que são. E essa audiência a gente aprovou há mais de ano. Há mais de ano não pode ser há mais de ano. Foi logo depois do falecimento dele, né? Foi no ano passado. E foi marcada pelo presidente para hoje, né? Então, assim, não é por acaso, nada é por acaso. Eu passo a palavra agora para nossa querida deputada Júlia Zanatta, que vai fazer aqui a sua participação. Muito obrigado pela sua presença, deputada.
Obrigada, senador Girão. Obrigada também pela audiência, né, que o senhor propôs. Agradecer a deputada Bia, que gentilmente cedeu para eu falar, porque eu preciso sair, mas não posso deixar de falar aqui nessa audiência, até porque isso aqui é um registro histórico. E eu espero que não demore muito para essa injustiça ser reparada, mas isso nós vamos utilizar, nós vamos falar sobre isso por anos e anos. E nós vamos sim, doutora Carolina, que me ajuda muito nessa questão da luta pelos presos políticos do dia 8 de janeiro. Nós vamos sim reparar as injustiças. Isso não vai ficar assim. Afinal de contas, nós vamos sim restabelecer o reequilíbrio entre os poderes e o Estado democrático de direito, que se fala tanto, né, da boca para fora. Mas o que acontece aqui, com a falta de individualização das condutas de cada um do dia 8 de janeiro, acabou o Estado Democrático de Direito. Os processos que eu pude acompanhar de perto, como o da cabeleireira Darisa, de Joinville, e que desde a primeira vez que eu citei o nome dela e o marido dela, que é policial militar do meu estado de Santa Catarina, me permitiu contar a história dela, nós deixamos de falar de números e passamos a falar de seres humanos. Ela chegou em Brasília no dia 8 de janeiro, à noite, senhoras e senhores, à noite, após o que já tinha acontecido, toda a depredação. Depredação, não é golpe de Estado, né? Então, e quem depredou deve ser punido como depredação, não como golpe de Estado. Um golpe de Estado sem armas. Isso quando você tenta explicar isso fora do país, ninguém entende. Começam a rir, começam a dizer achar que a gente está exagerando, senador Flávio Bolsonaro. E aí, quando a gente contextualiza e diz o porquê que tudo isso está acontecendo, porque querem acabar com a figura política do maior líder que esse país já viu, Jair Messias Bolsonaro, e isso tem que ser dito. Então, para pegar ele, eles inventam narrativas e deixam pessoas simples e humildes presas como nós temos até hoje. Esse foi o primeiro tema de interesse meu e continua sendo, na minha lista de prioridades, o número 1, desde que eu entrei aqui como deputada. Eu procurei o deputado Sanderson, que já estava acompanhando os presos já em janeiro, então eu assumi em fevereiro, procurei o Sanderson, fomos ao Colmeia, também pedimos para ir ao Colmeia. Na primeira vez que eu fui não precisava pedir. Aí, como começou muitos deputados a irem lá, o Alexandre de Moraes, não, agora essa turma aí tem que pedir permissão para o dono do Brasil, que o Alexandre de Moraes hoje, ele tem uma postura de dono do Brasil, vamos ser bem sinceros aqui. Então a gente passou a pedir pro todo soberano, né, pro magnânimo lá, pra gente ir. Daí ele demorava mais um pouco, mas alguns ele começou a permitir. Então eu olhei nos olhos de cada mulher que estava lá no Colmeia. Elas estavam assustadas, elas estavam perguntando como que a sociedade estava vendo elas, né, quem estava lá fora. E eu prometi, doutora Carolina, que nenhuma daquelas mulheres seria tratada como criminosa. Nós temos falhado quanto a isso? Não, nós temos combatido, nós temos lutado e nós não vamos desistir. No começo era mais difícil, quando eu cheguei no Congresso era proibido falar desse assunto. Ai, tu não fala desse assunto porque vai ter uns, né, que não vão gostar. Tava todo mundo meio... não sabia o que estava acontecendo. Então, por isso que eu fiz questão de ir lá conversar com essas mulheres e saber o que aconteceu. Elas me contaram que o próprio exército botou elas num ônibus, ficou girando, não tinha nem onde elas fazerem as necessidades básicas, e depois foram lá para lembra? Aquele galpãozão lá. E tudo foi acontecendo de uma maneira muito louca mesmo, muito deturpada para um Estado democrático de direito que tanto se fala. Eu quero dizer aqui à família do Clezão que
eu não tenho o que falar sobre essa dor que vocês sentem, né? E também aos outros familiares e aos outros presos políticos, não tenho o que falar, porque cada dia de injustiça de uma pessoa que não cometeu crime e que está presa, sem denúncia, como lembrou a doutora Carolina, são 100 anos. É um dia de liberdade perdido, é muita coisa. Então, eu tenho enfatizado, e acho que todos nós temos que saber disso, a pacificação desse país não tem outro caminho. Ela passa pela anistia dos presos políticos, passa pela reparação dessa injustiça. Enquanto nós não tivermos a anistia, nós não vamos ficar em paz. E nós queremos... ninguém gosta de ver um brasileiro com raiva de uma instituição. Porque isso não é o STF. Eles estão ficando com raiva do Congresso Nacional. Estão desacreditados. Por quê? Se eles vão votar, senador, nos senadores, nos deputados, mas depois quem decide tudo é o Supremo Tribunal Federal, então pra quê? Pra que toda essa estrutura aqui? Então é isso que a gente escuta, porque eu faço questão de sempre estar junto do povo brasileiro, no meu estado de Santa Catarina, claro, conversando com as pessoas. E não tem um dia que eu vá na padaria, que eu vou no mercado, que eu faço as minhas coisas do dia a dia e não vem alguém me perguntar dos presos políticos do dia 8. Então pode ter certeza, todo o Brasil, todo brasileiro está com a sensação de injustiça. Enquanto nós não repararmos essa injustiça, esse país não vai ficar em paz. Por quê? Porque sem justiça, com uma sensação de que não existe mais a justiça, as pessoas não acreditam em mais nada. E quando elas não acreditam em mais nada, elas podem acreditar em qualquer coisa. Mas eu digo a vocês, eu faço orações todos os dias, porque nos momentos mais difíceis é quando mais a gente precisa se apegar a Deus. Muito obrigada. Eu faço as minhas palavras também, a deputada Júlia Zanata, no aspecto de que nós estamos vivendo um momento de sombra, de trevas aqui no Brasil, muito grande. E por isso que a gente precisa trazer as entranhas aqui, mostrar a podridão que a nossa democracia vive e buscar soluções para a cura. E é como falou aqui a deputada Carolina e outros colegas parlamentares, a nossa querida, pode ter sido aí, eu profetizei, né? Nossa querida Carolina, advogada, que não... anistia é para quem é criminoso. E a senadora Damares foi muito feliz no discurso que ela fez ontem da tribuna do Senado, que ela relembrou criminosos vorazes aqui no Brasil, que sequestravam embaixadores, que sequestravam aviões, que mataram pessoas, tudo por projeto de poder, por ideologia. E teve anistia para essas pessoas. Os presos de 8 de janeiro não mataram ninguém. São presos políticos, foi encontrada uma arma. Olha que inversão completa de valores que a gente está vendo. E a gente vê, faz parte do jogo político, infelizmente, mas a gente vê colegas subindo à tribuna, com ódio nos olhos. Não, anistia, quem é que vai garantir que eles não vão fazer? É um negócio surreal o que a gente está vendo. Essas pessoas que foram anistiadas no passado, esses grupos que foram anistiados, aí vem aquele pensamento cristão, né? Vem aquela passagem que você não queira para o próximo que você não quer para si mesmo, né? Então a gente percebe aí os valores, os princípios desses nossas irmãs e irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Deus. Podemos ser adversários no campo da política, jamais inimigos. Nós precisamos entender isso.
Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.